Entramos já no terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi, do Disney Plus. E o Buga tá dando uma passadinha aqui para comentar um pouco sobre essa série. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu amigo Buga está de volta. Galera, vamos dar aquele like no comecinho, nos inscrever no canal e nos encontrar em nossas redes sociais. Estamos também no Twitter e no Instagram, @no Mocó do Buga. Eu parei para assistir de novo o episódio 3. Star Wars são filmes que a gente está sempre vendo, né? E revendo. Parei de novo para ver o episódio 3. E essa série do Obi-Wan, ela é sobre a missão que é dada a ele. Eu pesquisei muito, vi vídeos de colegas de YouTube, de outros youtubers, falando sobre Obi-Wan. Muita gente está chateada com essa série, alguns com bons motivos para isso, mas eu acho que na sua maioria a galera está um pouco equivocada em relação às coisas das quais estão reclamando nessa série. Essa série é uma série para mostrar pra gente o que o Obi-Wan fez no período em que ele foi cumprir a missão que lhe foi dada pelo Yoda. No final do episódio 3, o Yoda fala que ele tem que ir para Tatooine, que ele vai entregar o garoto Luke para a família e que ele vai ficar lá de olho, vigiando para que nada aconteça. Então, cara, a gente que ama Star Wars, a gente vai estar sempre passando pano realmente e tentando não ver ou desculpando as falhas de roteiro de Star Wars. Mas vamos e venhamos, a ideia do Yoda é terrível, não podia ser pior. Tá levando o garoto para a orla exterior, aonde o Império não deixa de chegar, aonde é um verdadeiro faroeste, não tem lei, não tem nada, para ficar com a família numa fazenda onde supostamente é só ele e os tios, ou seja, não tem defesa nenhuma ali, o garoto não está de fato protegido. E pior, não trocam nem o nome do menino para o nome do tio, que seria Lars, né? Ele teria que ser o Luke Lars. Não, ele mantém o nome sendo chamado pelo nome do pai, Skywalker, quer dizer, tá pedindo para ser encontrado. A ideia do Yoda não me parece fazer sentido nenhum, mas bem, foi assim que Star Wars foi escrito. E o que o Obi-Wan tem que fazer é ficar lá e tomar conta do menino. Essa é a missão prioritária. Luke provavelmente seria o cara que iria assumir a missão do pai e trazer o equilíbrio à força. Outra falha que eu vejo nesse roteiro é que a gente tem que entender quando ele foi escrito, né? Existe um certo machismo nisso, sem querer lacrar nem nada do gênero, mas a Leia era tão importante nesse cenário quanto o Luke, e ela ficou de fato muito mais bem protegida, né? Ela foi colocada junto com um senador, ela passou a ser uma princesa dentro de um castelo que realmente é protegido, e o nome dela não é mais Skywalker, é Organa. Então o que foi feito pela Leia faz muito mais sentido do que foi feito pelo Luke. E esse período de tempo é um período bem extenso, onde a gente tem pouca coisa, pelo menos em vídeo. Eu confesso não ler muito Legends, nem nada do gênero, nem quadrinhos do Star Wars. Mas em vídeo, todas as animações, todos os filmes, isso aí eu tô sempre consumindo. E não tem nada realmente que se conte tanto dentro desse período. E as poucas coisas que estão sendo contadas nas animações sobre esse período eram coisas que a gente queria ver nessa série. Por exemplo, eu comentei isso em outro vídeo, o embate final do Darth Maul com o Obi-Wan era uma coisa que tinha que aparecer em live action nessa série. São coisas que são realmente importantes. Qual é o dever do Obi-Wan nessa série?
estar em torno da fazenda dos Lars, protegendo o menino, para que nada chegue perto. Então, o que ele tem que fazer? Ele tinha que se manter conexo ali, conectado à força, e tão preparado e pronto quanto ele sempre esteve. E não fazer o que supostamente ele fez nessa série, que é se desconectar da força. E desconectado da força, ele não consegue fazer outra coisa que o Yoda tinha dado para ele como missão, que era entrar em contato com Qui-Gon Jinn. Quanto mais ele se desconecta, alguns comentam que esse é uma maneira dele se disfarçar, dele se manter incógnito. O fato dele não ajudar os outros Jedi é uma questão de prioridade. Não acho que seja falha, que seja preferência pessoal dele, que seja o Obi-Wan é mau caráter, não é nada do gênero. O fato dele estar lidando com toda essa questão de que de fato eles foram derrotados e de que de fato o Conselho Jedi precisava ser revisto em seus métodos, porque não funcionava direito, mesmo antes da Ordem 66. Quem acompanhou Clone Wars e viu a saída do personagem que eu acho que é o personagem mais sensato dentro de Star Wars, que é a Ahsoka Tano, a maneira com a qual ela se desligou do Conselho e não abandonou a força, porque o Conselho realmente já não funcionava nos seus métodos, né? O que ele levou para Tatooine com ele foram ordens que ele está tendo que cumprir e que, mal ou bem, pensam da forma que o Conselho Jedi pensava, sob a liderança do Yoda. Esse cara tem que ficar de olho naquele garoto, que é o garoto que é a promessa. E a Leia, de uma certa forma, é o step. A gente ainda pode falhar com o Luke porque ainda tem a menina. Mas a menina... Falhas de roteiro, galera. Não tem jeito. Outra questão que pega pra mim é essa questão de falar que o Anakin teria sido treinado tarde. E o Luke também estaria sendo treinado tarde, quando chega o momento dele ser treinado. Eu não li os manuscritos de Star Wars, mas quando eu vi episódio 1, me pareceu muito nítido que colocaram aquele menininho bonitinho, pequenininho, ali para vender, para ser uma coisa que fizesse o filme render mais. Se você parar para pensar, em episódio 1 ele não poderia ter aquela idade. Ele teria que ser um garoto mais velho, até para justificar a paixão dele pela Padme, ou o tempo que ele já tinha pilotando. Tudo bem, ele é um piloto nato, nós sabemos disso, mas ainda assim faz mais sentido você ter um adolescente pilotando um pod, ou fazendo uma boa cena no momento em que ele invade a base do Império, do que deixar aquele garotinho fazendo ups para um lado, ups, acertei sem querer, ups, e tem metralhadora aqui, ó, ups, que não fez sentido. E esse é um dos motivos que faz muita gente não gostar da trilogia prequel, né? Aquele menino tinha que ser um menino mais velho, e aí sim faria sentido quando o Yoda olha para ele, achar que ele já era muito velho e que ele não deveria ser treinado. Assim como no momento que eles foram treinar o Luke, achavam que o Luke também já era muito velho. Aí faria sentido, porque teríamos dois adolescentes, eles mesmos treinam os younglings, né? Aquele monte de criancinha, que não eram criancinhas muito mais jovens do que o próprio Anakin quando chegou lá. Então faria mais sentido. E por que eu estou comentando isso? Porque é outra coisa pela qual o Obi-Wan tem sido criticado, por ele estar querendo treinar o Luke. Mas ele não está querendo treinar o Luke. Vamos voltar ao episódio 3. Essa foi a ordem que ele recebeu, de olhar o garoto, proteger o garoto até o momento em que ele tivesse condição de treinar esse garoto. Sendo procurado da forma que ele está sendo, realmente ficava difícil ele fazer realmente o treinamento do menino.
Mas ele vai ter que fazer isso no momento, e essas são as ordens dele. E ele pretende obedecer porque, apesar de toda a derrota, de toda a tristeza, de tudo que ele está sentindo, ele ainda é fiel à Ordem Jedi, mesmo com ela toda desmantelada. No fim das contas, a gente vai ter a Leia sendo treinada pelo Luke, um treinamento que não chega nem a aparecer, pelo menos não nas animações ou nos filmes. É uma coisa que não faz sentido, como desvalorizaram esse personagem. A Leia é um personagem que puxou da mãe toda essa coisa de liderança, esse ímpeto de estar na frente, de guiar os outros, de ser um farol para os rebeldes. E por outro lado, ela ainda tem o talento do pai para ser una com a força, né? Então é um personagem muito desperdiçado. Não há nada que a gente possa fazer, foi assim que a história foi contada, mas ainda assim não era o que a gente esperava para essa série. São 6 episódios, estamos no 3º, e até agora o que a gente tem é uma aventura do Obi-Wan indo buscar a Leia, que ela foi sequestrada. Ela não foi, pelo menos nesse 3º episódio, ela ainda não foi entregue de volta em Alderaan. Ou seja, tanta coisa que a gente queria saber como foi que aconteceu nessa série. Uma série que poderia ter, inclusive, várias temporadas, porque se trata de um período extenso, né? Que a gente poderia contar várias aventuras do Obi-Wan em Tatooine, protegendo o Luke, né? Pra gente entender melhor como é que foi esse período. E pelo jeito não vai ser isso. Pelo jeito, pagar o Ian McGregor, né, o ator, é uma coisa cara. E a gente, pelo jeito, vai ver só isso aí mesmo. A série Obi-Wan Kenobi é a série de como o Obi-Wan resgatou a Leia. A menina tá dando um show. Não tem nem o que falar. Ela é realmente muito boa. Fazer uma criticazinha aí àquela cena do sequestro dela, que não faz o menor sentido. Deveria ter sido realmente um plano bem mais elaborado. Como é que 3 sujeitos se colocam na floresta ao lado do castelo onde está a família real, né? Se ela é princesa, então os pais são o rei e rainha. Eles simplesmente se colocam na floresta ao lado do castelo, esperam a menina dar uma escorregada para lá e pegam a menina. Que coisa mal feita, que coisa mal pensada, que falta de capricho para convencer a gente. E uma cena de perseguição que... Coitada, a menina, mais uma vez eu vou dizer, a menina não tem culpa. Mas uma cena de perseguição lamentável, extremamente mal feita, mal dirigida, mal tudo. Sabe? É uma pena realmente, uma pena. No 2º episódio a gente vai ter aquela cena na qual o Obi-Wan, meio que no susto, é obrigado a se reconectar com a força, para que a Leia não se espatife numa queda lá do prédio. E a gente continua vendo, depois daquilo, uma vez que a força voltou, uma vez que ele se conectou com a força, então a gente queria ver um pouquinho mais dessa reação da força retornando, dele voltando a usar poderes Jedi, mesmo que discretamente, um controle mentalzinho aqui, um Force Pull, um Force Speed, um meio qualquer de usar a força que não fosse necessariamente puxar o sabre de luz para atacar alguém, mas ele teria muito recurso dentro da força durante essa escapada dele. E talvez até já uma conexão com o Qui-Gon, que já devia estar lá no câmbio, fala há um tempão e ninguém responde. Então, outra coisa que eu acho que está demorando muito para acontecer, e colocar agora nesse 3º episódio o Obi-Wan no estado que ele está para tentar fugir. Eu não estou tentando falar lutar não, tá, gente? Estou tentando falar fugir. Para tentar fugir do Darth Vader, não tinha a menor condição. Outra cena que, apesar de eu
gostar muito de ver mais uma vez o Darth Vader na tela. Adorei a cena que ele aparece dentro do tanque de Bacta dele. Apesar de eu achar que teve umas falhazinhas, aquelas pernas não deveriam pelo menos ser de encaixe, o braço dele não deveria ser de encaixe, são próteses, deveriam estar presas ao corpo dele, mas isso é um detalhe. O Obi-Wan não teria a menor condição de fugir do Darth Vader. Se a gente está falando do Darth Vader que nós, fãs de Star Wars, conhecemos, né? O cara que é capaz de fazer o sabre de luz perseguir ele se quisesse, de simplesmente levantar ele do chão e trazer ele para perto. Nossa, mas olha, não dá para contar a quantidade de maneiras que o Vader poderia ter capturado o Obi-Wan. E realmente um tirozinho de pistola e uma cortina de fogo, quem conhece a amplitude dos poderes do Vader sabe que isso não ia impedir ele. Talvez ele pudesse passar por aquele fogo sem sequer se queimar. Outra cena muito, muito, muito mal escrita. Talvez isso tudo que eu estou falando faça vocês pensarem que eu não estou gostando da série. Não. A série em si, independente do que ela seja apenas uma aventura do Obi-Wan buscando a Leia, embora tenha cenas que eu realmente critico e acho que estão muito mal escritas, muito mal pensadas, eu acho que Star Wars não está sendo tratado com o carinho que deve. Eu acho que ainda assim Star Wars é Star Wars, eu sempre vou gostar de assistir, fazendo exceção a realmente aquele filme do Han Solo que... Nossa, meu Deus, queria tanto conseguir desver aquilo. E essa última trilogia que a Disney fez, que eu já tentei ver mais algumas vezes e não consigo passar dos primeiros 15 minutos de filme. Apesar deles terem um material bom na mão, o descaso, a falta de carinho, talvez até um pouco de vaidade, de soberba, tenha feito eles entregarem aquele grandíssimo, desculpa o meu francês, mas aquele grandíssimo saco de bosta que eles entregaram pra gente. Outra coisa que eu também achei é que fazer essa aventura do Obi-Wan resgatando a Leia de um sequestro é talvez tentar repetir o sucesso que eles tiveram com o Mandaloriano. Do camarada indo buscar a recompensa dele lá, o caçador de recompensa que dá de cara com um bebê da raça do Yoda e chamado pela consciência, e a história agora dele é defender esse menino, e ele vai meio que virando pai desse menino aos poucos. Dá para estabelecer um paralelo muito, muito fácil aí. E me parece que eles tentaram realmente repetir o sucesso de uma série com outra. Como eu insistentemente estou falando nesse vídeo, eu realmente acho que, cara, dava para fazer uma coisa muito mais legal. O Obi-Wan tem muito mais coisa bacana para mostrar pra gente. A gente quer ver Tatooine, a gente quer ver ele isolado em Tatooine, que é o que ele tinha que fazer. A gente quer ver o Obi-Wan sendo o Obi-Wan, ou seja, uno com a força, e ainda assim conseguindo se manter incógnito, entendeu? Vamos voltar para uma nova esperança. Ele entra no meio da cidade de Tatooine com um Luke só no truque mental, cara, sabe? A facilidade que ele tem de se esconder sendo uno com a força, ele não precisa se manter desconectado da força para fugir de ninguém. E ele tem sim que estar preparado para o momento que chegar, que ele tiver que, por acaso, defender o Luke. Essa é a missão dele. Tá, e aí a gente vai dar uma chovida agora no molhado. Vou falar daquilo que a gente tem visto em todos os vídeos sobre essa série, né? O fato de que os Younglings que aparecem no começo, um desses Younglings, ele tá mais em foco do que os outros. Realmente parece que é a Reva, né? Que é a nossa principal vilã. Quem assiste realmente, quem tá por dentro do canon de Star Wars, sabe que o nosso querido Inquisidor
não pode ter morrido, ela não é o momento dele. A gente tem a morte dele em Rebels, então, bem, o Darth Maul foi partido no meio e sobreviveu. Você está falando de raças alienígenas, você não sabe como é que funcionam esses organismos, né? Pode ser que ela não tenha atingido nada realmente importante. Esse cara vai aparecer e ele não vai estar nada feliz com ela. Temos aqueles easter eggzinhos pra gente ficar apontando e falar que a gente reparou, como a nave que o Luke aparece brincando em Uma Nova Esperança é justamente o brinquedo que o Obi-Wan comprou para ele nessa série. Temos o nosso amigo Chili Peppers fazendo papel de sequestrador de criancinha. Temos aquele clone mendigão, que foi uma cena de cortar o coração realmente. O que acontece com os clones nesse período, realmente eles foram total bucha de canhão. Eles se viraram contra todo mundo de quem eles gostavam por conta de uma programação e depois foram excluídos de maneira realmente muito porca pelo Império. Conta outra história muito legal. Talvez a gente veja mais sobre isso em The Bad Batch, que é uma série que, na minha opinião, está crescendo e melhorando cada vez mais. E por fim, uma coisa que eu notei, pode ser que eu esteja enganado, mas que essa eu não vi em outros vídeos. Vocês podem reparar que quando o Obi-Wan chega na caverna na qual ele está morando agora, sai um pedacinho de um droid, de qualquer coisa, e ali, meus amigos, nós temos o nosso querido R2-D2. R2-D2 está escondido ali embaixo, enterrado na areia, segundo a minha opinião, e tomando conta para que o nosso querido Obi-Wan não sofra uma emboscada. Você pode reparar que quando ele levanta ali aquele pedacinho, ele olha em volta e ele acende uma luzinha azul. A gente tem uma outra cena na qual o Obi-Wan se aproxima da caverna, que ele torna a aparecer, só que dessa vez ele mostra uma luzinha vermelha. E é justamente quando o senador Organa estava dentro da caverna, ou seja, o R2 ele está fazendo as vezes de sentinela da caverna. Agora, outra coisa que realmente pode ser muito mal escrita, afinal de contas, se o R2 está lá, enterrado, na frente da caverna, tomando conta para que o Obi-Wan não sofra uma emboscada, por que o Obi-Wan teria enterrado o sabre dele no meio do deserto? A gente sabe, todo mundo sabe, que o R2 tem um compartimento onde ele pode esconder um sabre de luz, ou talvez mais de um. A gente viu isso no Retorno de Jedi, quando ele estava lá com aquela bandejinha de garçom naquela nave do Jabba, e ele ejeta o sabre de luz para que o Luke pegue. Então, não faz sentido nenhum você ter um droid enterrado na frente da sua casa e não deixar o sabre de luz ali. Afinal de contas, se achassem o próprio droid, ele já estaria suficientemente encrencado, né? Como é que ele ia explicar ser dono daquele droid? E essas foram as minhas impressões sobre essa série até o presente momento. A gente volta a se ver no próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho de Stranger Things, a melhor temporada que a gente teve até agora. Até lá!